Bem-vindos ao mês do horror, aqui no Experimento 237. Bem-vindos ao mês do horror aqui no Experimento 237. Como muitos de vocês sabem, além de absolutamente apaixonada por Star Wars e todas as coisas Disney, eu sou também absolutamente apaixonada por todas as coisas creepy. E aí, claro, eu não podia deixar de aproveitar o mês de outubro, o nosso primeiro mês de outubro aqui no Experimento 237, para fazer um mês de programação dedicada especialmente ao mês das bruxas, ao meu feriado favorito. Não é feriado, mas tudo bem, eu gostaria que fosse. E foi por isso que eu decidi que as nossas sextas-feiras de outubro vão ser dedicadas ao horror, aos monstros, aos nossos piores pesadelos e a alguns dos meus livros favoritos. Já que a gente tem dedicado as nossas sextas-feiras a storytelling, por que não storytelling de terror, já que a gente está em outubro? E então, para começar pelo começo, eu achei que valia a gente definir duas categorias que são super importantes nesse grande guarda-chuva do desconforto, do nervoso, do medo, que são horror e thriller, e os seus primos muitíssimo próximos, terror, suspense e mistério, que eu tinha esquecido. E seus primos muito próximos, terror, suspense e mistério. Lembrando que quando a gente está falando aqui de categorias e storytelling e todas as coisas, a gente está falando da perspectiva de um consumidor, um específico, que sou eu, que sim, eu faço alguma pesquisa, mas afinal de contas eu não sou expert no assunto, eu não sou acadêmica, eu simplesmente sou uma fã ávida, mas eu acho que algumas dessas categorias são fáceis de trabalhar e sim, eu faço uma pesquisinha para poder fazer o negócio direito. Mas se eu falar alguma abobrinha, fiquem mais do que à vontade para me corrigir nos comentários. Eu só peço que você seja gentil e delicado no seu comentário, porque afinal de contas a ideia é a gente fazer aqui um cantinho de fandom que seja gostoso para todo mundo, então assim, né? Horror e thriller são duas categorias que a galera frequentemente mistura porque elas geram na audiência ou no leitor ou em quem tá jogando o jogo sensações muito parecidas. O coração acelera, a gente sua frio, dá um certo nervoso, a gente fica desconfortável. Mas assim, o objetivo das duas categorias é completamente diferente. Thriller é uma palavra que vem da palavra em inglês thrill, que tem a ver com dar emoção, de dar excitação, de dar agitação. Então, os thrillers, de modo geral, têm esse objetivo de gerar na audiência essa excitação, essa emoção, essa coisa assim de ai meu Deus, e agora? Enquanto que o horror, pelo próprio nome, tem o objetivo de horrorizar quem está assistindo. Então, embora o resultado final possa ser bastante parecido em quem está assistindo, em termos de que acelera o coração, a gente sua frio, etc, 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 o objetivo é bastante diferente. Cara, um mosquito mordeu o meu cotovelo. Em termos de narrativa ou do plot, thrillers costumam ser bastante densos e não é à toa que frequentemente os melhores filmes dessa categoria são adaptações de livros de thriller. Thrillers também costumam ter muitos plot twists e você passa o filme inteiro tentando entender qual é a do antagonista, qual é o plano dele, como é que ele vai executar esse plano. E eles costumam ser histórias minimamente baseadas na realidade. Não quer dizer que sejam baseadas em fatos reais, mas elas são histórias assim com o pé um pouco mais no chão do que, de modo geral, as histórias de horror são. Temas comuns para thrillers são stalkers, serial killers, psicopatas de modo geral e todo tipo de antagonista desagradável, mas humano e assim, focado na realidade, né? Claro que a gente pode eventualmente ter algum thriller que seja um ponto fora da curva, você pode ter um thriller no espaço, você pode, mas aí assim, a gente tá falando do que seja a regra, né, a norma. Alguns dos thrillers que eu mais gosto envolvem investigação policial ou mesmo já a fase de julgamento de um caso muito importante e aí alguém tentando contornar o julgamento, falsificar alguma coisa,
mexer com o júri. É um pouco essa vibe, assim. De modo geral, os thrillers têm um setting que é muito baseado na realidade. E como eu comentei, thriller tem dois primos irmãos que também são frequentemente misturados com eles, que são o suspense e o mistério. Se a gente for, assim, muito no detalhinho, né, no nitty-gritty da parada, os mistérios são como grandes quebra-cabeças. Os mistérios são como grandes quebra-cabeças, assim, se você... Quebra-cabeças, não é isso? Você passa o filme ou o livro ou a série inteira tentando entender o que aconteceu, como aconteceu, tentando encaixar as peças para entender toda a dinâmica do que rolou. Clue, por exemplo, e aí Clue é um ótimo exemplo, inclusive, porque tem o jogo, o filme, tudo, mas Clue, que é baseado naquele jogo de tabuleiro detetive, é um excelente exemplo de um filme de mistério. Você passa o filme inteiro tentando entender o que rolou. Já os thrillers têm muito a ver com a dinâmica entre o protagonista e o antagonista e com como as coisas vão acontecer. Você frequentemente vai ter um protagonista que é um lobo solitário, que resolve as coisas sozinho, que tá ali na investigação um pouco obcecado e tal. E, por coincidência, por obra do destino ou porque aparentemente isso é um pré-requisito na categoria, ele frequentemente vai ser um homem chamado Jack ou John. E se você acha que eu tô brincando, só na minha breve pesquisa assim de coisas pra lembrar e tal, eu cruzei com o Jack Reacher, o Jack Bauer, Jack Travern do Speed, que é aquele filme com o Keanu Reeves e a Sandra Bullock, que ele tem que parar um ônibus que tá sem freio, que tem uma bomba, que não sei o quê. Tem o Repairman Jack, o Jack Stratton. E aí, se você ampliar a lista pra John, porque afinal de contas Jack é um apelido pra John, o que não faz o menor sentido, porque Jack e John têm basicamente o mesmo tamanho, e você chamar uma pessoa por um apelido que é do mesmo tamanho, pra mim não parece concatenar, mas aí a gente entra em John Wick, um monte de coisa, e aí não acaba a lista nunca mais. E aí os filmes de suspense, na verdade, eles se preocupam muito com a tensão do que pode acontecer. A lógica por trás de uma boa história de suspense tem a ver com a tensão entre a possibilidade de uma coisa acontecer e a antecipação dos resultados daquela coisa. Então você fica ali na pontinha da cadeira desesperado, assim, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, ai. E é que a coisa acontece ou não. É essa a sensação que você quer criar no seu espectador, ou no seu leitor, ou no seu jogador. É essa coisa de, será? Ai meu Deus, e agora? Entendeu? Se eu vou ver um filme esperando um thriller e o que ele me entrega é um mistério, eu até posso gostar do filme, mas eu vou ficar com essa sensação de que me enganaram. Já no horror, o foco talvez não vá tanto pro plot, porque a principal preocupação tem que ser com o clima, com a ambientação, com as sensações, com os sentimentos que aquela história vai criar no seu leitor, no seu espectador, no seu jogador. Por isso, não é infrequente que, no caso do horror, os temas mais tratados sejam afastados da realidade, frequentemente com elementos de sobrenatural, ou com elementos de extraterrestre, ou com elementos, sei lá, de outras dimensões e tal. Porque você não precisa necessariamente que o leitor fique vidrado na realidade da parada. O que você vai usar para provocar a sensação de horror não é necessariamente uma coisa real, mas sim uma coisa visceral. A ideia é você provocar uma reação de tanto nervoso, tanto medo, que o seu leitor fique até sonhando com isso. Tem uma amiga minha que tá lendo agora o It, né, por indicação, sugestão minha, e It é um livro que eu adoro recomendar, apesar dele ter vários problemas, e se vocês acharem que vale a pena a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas It é muito bom nessa criação de um ambiente de um pouco suspense. O Stephen King cria muito uma coisa de possibilidade e antecipação do resultado e tal, mas ele também cria uma atmosfera de horror que é muito impactante, porque as crianças, quando estão lidando com o It, vão vendo que ninguém se importa com eles, e os adultos vendo que o troço voltou e que o negócio talvez dependa de um pouco mais do que só eles irem lá enfrentar de boinhas e tal. Cara, é muito legal. Então, assim, é um livro que eu super recomendo sempre, mas é, né, um calhamaço e tal, e tem lá pelo menos 2 pedaços bastante problemáticos, mas que não são objeto da gente aqui. Aproveitando que eu falei nele, o Stephen King define que existem 3 grandes elementos dentro desse guarda-chuva do horror. Você tem o terror, o horror e a revulsão, a repulsa.
Na definição do Stephen King, as histórias de horror normalmente descrevem um rompante de loucura ou uma coisa inimaginavelmente terrível num ambiente de normalidade. No mesmo sentido, a Anne Radcliffe define horror como o choque ou o medo, ou seja, a sensação de estar horrorizado quando alguma coisa terrível ou desagradável é revelada. Então é um momento de choque, é um momento de ai, e agora? O terror, por sua vez, na definição do Stephen King, é o sentimento mais elevado, mais sublime dos três que você pode criar dentro desse grande guarda-chuva do horror. Terror para o Stephen King corresponde àquele momento de suspense antes do monstro ser revelado. É quando você começa a sentir que alguma coisa não tá certa, mas você não sabe exatamente o que é, e você tá tentando entender, mas você tá com muito medo, porque você já percebeu que tem alguma coisa muito errada, mas você não sabe exatamente o que tá acontecendo, e aí você vê aquelas garras, e quando o bicho vai aparecer, ali é o terror. A Anne Radcliffe, na mesma linha, diz que terror se caracteriza pela obscuridade ou pela indeterminação no tratamento de uma coisa potencialmente apavorante e terrível. No caso de It, que a gente já tratou, né, ao longo do livro, você demora para... Quer dizer, você, espectador, já sabe, mas os seus protagonistas ainda não sabem exatamente o que está acontecendo. E você, espectador, sabe, mas mais ou menos. Assim, a gente tem a narrativa do encontro do George com o Pennywise, mas você não sabe exatamente o que rolou. No mesmo sentido, você tem, quando os losers começam a ser reativados, quando eles já são adultos, você tem ali eles lidando com o fato de que alguma coisa parece muito desagradável naquela ligação, mas eles não conseguem lembrar exatamente o que é. Aquele momento é um momento de terror. A grande diferença entre erro e o terror é a concretude da parada, ou seja, terror é aquele momento em que você chega num ambiente e você sente o cheiro de um cadáver. Horror é quando você tropeça nele. Por fim, a repulsa, na definição do Stephen King, é a reação visceral. É uma coisa que ele só usa quando ele acha que nem o horror, nem o terror estão funcionando muito bem no livro dele. Ou seja, é aquele confronto com uma coisa absolutamente nojenta ou profundamente gory, né? Com muito sangue, muita tripa, muito não sei o quê, que aí te deixa assustado e te deixa nervoso e te dá toda a sensação de desconforto. Não necessariamente porque você tá com medo, mas porque você foi confrontado com uma coisa completamente horripilante, nojenta, que vai direto na sua coisa mais primordial. É por isso, por exemplo, que zumbis normalmente são todos, tipo, estão desfazendo e tal, ou quando a gente tem um caso de infecção, aí as pessoas têm umas bolhas enormes e tal, é porque a ideia ali não é necessariamente o horror ou o terror, mas a repulsa, é você ter um nojinho daquilo que está sendo apresentado. Eu fazendo a pesquisa encontrei uma frase do Stephen King que eu achei sensacional, em que ele resume tudo isso muito bem. Ele diz: eu reconheço o terror como a emoção mais fina, então eu tento aterrorizar os meus leitores. Se eu não conseguir, tento deixá-los horrorizados. E se eu falhar nisso, aí eu vou pra nojeira. Eu não sou um homem orgulhoso. E eu achei essa frase fantástica porque é a definição perfeita disso que a gente veio conversando, né? Assim, você pode deixar a galera nervosa, você pode chocar e aterrorizar a galera, ou você pode simplesmente deixá-los nojentos. Ou você pode simplesmente deixar elas, tipo, confrontadas com coisas tão abomináveis que elas não têm como reagir de outra maneira que não seja ficar com medo. E a gente vê isso em vários filmes que a galera, né, bota aí nesse balaio misturado de terror, horror e tal. Então, assim, eu achei importante a gente trabalhar um pouco essas categorias, porque elas são importantes, mas é claro que elas se misturam em alguns momentos. Você pode ter um thriller com elementos de horror, você pode ter um suspense com elementos de terror, você pode ter um mistério com elementos que trazem repulsa e tal. Tudo isso não precisa necessariamente ser uma caixinha separada. Mas é importante trabalhar com elas porque, assim, essas categorias são importantes para dizer para o seu leitor, para dizer para o seu jogador, para dizer para a pessoa que vai assistir o seu filme, para dizer para a pessoa que vai assistir a sua série o que esperar dela. Então, não é legal, por exemplo, se você vende um mistério de terror e aí o que você entrega é um thriller
de repulsa, sabe? Porque a pessoa vai pro cinema, ou vai pro livro, ou vai pro jogo, vai pro que seja, pro quadrinho, esperando um determinado tipo de conteúdo e é recebida por uma coisa completamente diferente. Não quer dizer que ela vá odiar o seu conteúdo, só quer dizer que você entregou uma coisa que não é o que você prometeu. E aí eu queria saber de vocês, se vocês conheciam essas categorias, se vocês gostam dessas categorias, se vocês consomem esse tipo de material. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas relacionadas a esse ambiente de horror e terror. Eu quero muito fazer um vídeo ou uma série de vídeos, talvez, falando sobre monstros. Então, assim, se você tem alguma dúvida sobre construção de monstro, ou se você tem alguma dúvida sobre como usar monstros nas suas histórias e tal, deixa aqui embaixo, vamos conversar, vai ser muito maneiro. Até a próxima e que a força esteja com vocês sempre!